A tumba 1922, por H.P. Lovecraft. Sedibus ut saltem placidis in morte quiescam. Virgílio. Ao relatar as circunstâncias que levaram ao meu confinamento neste refúgio para dementes, estou ciente de que minha atual condição gerará uma dúvida natural quanto à autenticidade de minha narrativa. É um fato infeliz que a maior parte da humanidade tem uma visão mental demasiado limitada para ponderar, com paciência e inteligência, aqueles fenômenos isolados, vistos e sentidos apenas por uns poucos psicologicamente sensíveis que se encontram fora de sua experiência comum. Homens de intelecto mais amplo sabem que não há uma distinção rígida entre o real e o irreal. Que todas as coisas aparecem como são apenas em virtude dos delicados meios físicos e mentais individuais através dos quais delas tomamos consciência. Mas o materialismo prosaico da maioria condena como loucura os lampejos de superpercepção que atravessam o véu comum do empirismo óbvio. Meu nome é Gervas Dudley e desde a infância fui um sonhador e visionário. Rico além da necessidade de uma vida comercial e temperamentalmente inadequado para os estudos formais e os passatempos sociais de meus conhecidos, sempre habitei reinos distantes do mundo visível, passando minha juventude e adolescência em livros antigos e pouco conhecidos e perambulando pelos campos e bosques da região próxima à minha casa ancestral. Não creio que aquilo que li nesses livros ou vi nesses campos e bosques fosse exatamente o mesmo que outros garotos leram e viram ali. Mas sobre isso devo dizer pouco, pois um relato detalhado apenas confirmaria as cruéis calúnias sobre minha sanidade que às vezes ouço nos sussurros dos astutos atendentes ao meu redor. Basta-me relatar os eventos sem analisar suas causas. Eu disse que habitava distante do mundo visível, mas não disse que habitava sozinho. Nenhuma criatura humana pode fazê-lo, pois na falta da companhia dos vivos, inevitavelmente se volta para a companhia das coisas que não são, ou que já não são vivas. Perto de minha casa há uma peculiar depressão arborizada, cujas profundezas crepusculares ocuparam a maior parte do meu tempo, entre leituras, reflexões e devaneios. Foi por suas encostas cobertas de musgo que dei meus primeiros passos na infância, e foi ao redor de seus carvalhos grotescamente retorcidos que teci as primeiras fantasias de minha meninice. Bem conheci as dríades que presidiam aquelas árvores, e muitas vezes observei suas danças selvagens sob os raios trêmulos de uma lua minguante. Mas dessas coisas não devo falar agora. Contarei apenas sobre a solitária tumba no mais escuro dos matagais na encosta da colina. O túmulo abandonado dos Hyde, uma família antiga e ilustre, cujo último descendente direto havia sido sepultado em suas sombrias profundezas muitas décadas antes de meu nascimento. A abóbada a que me refiro é de antigo granito, desgastada e descolorida pelas névoas e umidade de gerações. Escavada na encosta da colina, a estrutura é visível apenas na entrada. A porta, uma pesada e ameaçadora laje de pedra, pende de dobradiças de ferro enferrujadas e está estranhamente entreaberta de maneira sinistra, presa por correntes de ferro robustas e cadeados, conforme um costume macabro de meio século atrás. A morada da linhagem cujos descendentes ali repousam outrora coroava o declive que abriga o túmulo, mas há muito tempo sucumbira às chamas que irromperam de um catastrófico raio. Da tempestade da meia-noite que destruiu aquela lúgubre mansão, os moradores mais velhos da região ainda falam em vozes baixas e inquietas, aludindo ao que chamam de ira divina, de maneira que com o passar dos anos apenas aumentou a já intensa fascinação que eu sentia pelo sepulcro obscurecido pela floresta. Apenas um homem pereceu no incêndio. Quando o último dos Hyde foi enterrado naquele lugar de sombra e silêncio, a triste urna cheia de cinzas veio de uma terra distante, para onde a família havia se retirado após a destruição da mansão. Ninguém restou para depositar flores diante do portal de granito, e poucos se atrevem a enfrentar as sombras opressivas que parecem persistir estranhamente sobre as pedras desgastadas pela água. Jamais esquecerei a tarde em que, pela primeira vez, me deparei com aquela casa da morte meio oculta. Era pleno verão, quando a alquimia da natureza transmuta a paisagem silvestre em uma vívida e quase homogênea massa de verde. Quando os sentidos se tornam quase intoxicados pelos mares ondulantes de folhagem úmida e pelos odores sutilmente indefiníveis do solo e da vegetação. Em tais cenários, a mente perde sua perspectiva. Tempo e espaço tornam-se triviais e irreais.
e ecos de um passado pré-histórico esquecido ressoam insistentemente na consciência cativada. Durante todo o dia, vaguei pelos bosques místicos do vale, pensando pensamentos que não preciso relatar e conversando com coisas que não devo nomear. Com apenas 10 anos, já havia visto e ouvido maravilhas desconhecidas para a multidão e, sob certos aspectos, era estranhamente envelhecido. Quando, ao forçar passagem entre dois selvagens aglomerados de espinheiros, encontrei subitamente a entrada da abóbada, não compreendi de imediato a natureza de minha descoberta. Os blocos escuros de granito, a porta curiosamente entreaberta e as fúnebres esculturas acima do arco não despertaram em mim associações de caráter lúgubre ou terrível. Eu sabia e imaginava muito sobre túmulos e sepulturas, mas devido à minha peculiar natureza, sempre fui mantido afastado de cemitérios e igrejas funerárias. Assim, aquela estranha casa de pedra na encosta da floresta era para mim apenas uma fonte de interesse e especulação. E seu interior frio e úmido, no qual eu tentava em vão espiar pela abertura tentadoramente acessível, não me sugeria qualquer vestígio de morte ou decadência. Mas naquele instante de curiosidade nasceu o desejo louco e irracional que me trouxe a este inferno de confinamento. Instigado por uma voz que só poderia ter vindo da hedionda alma da floresta, decidi entrar na escuridão que me chamava, apesar das pesadas correntes que barravam minha passagem. Na luz minguante do dia, alternei entre sacudir os enferrujados impedimentos, na tentativa de escancarar a porta de pedra e tentar espremer meu corpo ésguio pela abertura já existente. Mas nenhum dos esforços obteve sucesso. Da curiosidade passei ao frenesi, e quando retornei à minha casa sob o crepúsculo cada vez mais espesso, jurei aos 100 deuses do bosque que a qualquer custo um dia forçaria nas profundezas negras e gélidas que pareciam me chamar. O médico de barba grisalha que me visita todos os dias, uma vez disse a um visitante que essa decisão marcou o início de uma lamentável monomania. Mas deixarei o julgamento final para meus leitores, quando tiverem aprendido toda a verdade. O cofre ao qual me refiro é de granito antigo, desgastado e descolorido pelas névoas e umidade de gerações. Escavado na encosta da colina, sua estrutura é visível apenas na entrada. A porta, um pesado e ameaçador bloco de pedra, pende de dobradiças de ferro enferrujadas e está entreaberta de maneira estranhamente sinistra, presa por grossas correntes e cadeados, conforme um macabro costume de meio século atrás. A morada da linhagem, cujos descendentes ali jazem outrora, coroava a colina que abriga o túmulo, mas há muito sucumbira às chamas que irromperam de um desastroso raio. Os moradores mais velhos da região ainda falam em sussurros inquietos sobre a tempestade noturna que destruiu a sombria mansão, aludindo ao que chamam de ira divina. Algo que, anos depois, aumentou ainda mais a estranha fascinação que eu sentia pelo sepulcro envolto pelas sombras da floresta. Apenas um homem pereceu no incêndio. Quando o último dos Hyde foi enterrado nesse local de silêncio e trevas, a triste urna de cinzas veio de uma terra distante, para onde a família se refugiara após o incêndio da mansão. Ninguém resta para depositar flores diante do portal de granito, e poucos se atrevem a desafiar as sombras opressivas que parecem pairar sobre as pedras gastas pela água. Nunca esquecerei a tarde em que, pela primeira vez, tropecei na quase oculta morada da morte. Era pleno verão, quando a alquimia da natureza transmuta a paisagem silvestre em uma massa vívida e homogênea de verde, quando os sentidos quase se embriagam com os mares ondulantes de folhagem úmida e os odores sutilmente indefiníveis do solo e da vegetação. Em meio a tal cenário, a mente perde a perspectiva. Tempo e espaço tornam-se triviais e irreais, e ecos de um passado pré-histórico esquecido martelam insistentemente na consciência extasiada. Passei o dia inteiro vagando pelos bosques místicos do vale, imerso em pensamentos que não preciso descrever e dialogando com coisas que não preciso nomear. Apesar de ter apenas 10 anos, já vira e ouvira maravilhas desconhecidas da multidão e, em certos aspectos, era estranhamente velho. Ao forçar passagem entre dois espessos emaranhados de espinheiros, deparei-me repentinamente com a entrada do cofre. Não sabia o que havia descoberto. Os blocos escuros de granito, a porta ligeiramente entreaberta e as esculturas fúnebres sobre o arco não despertavam em mim nenhuma associação com tristeza ou terror. Eu conhecia túmulos e sepulturas apenas por relatos e imaginação, pois minha peculiar natureza fizera com que me mantivesse afastado de cemitérios e igrejas.
Para mim, a estranha construção de pedra na encosta da floresta era apenas um objeto de interesse e especulação. E seu interior frio e úmido, no qual tentei inutilmente espiar através da abertura estreita, não sugeria qualquer indício de morte ou decomposição. Mas naquele instante de curiosidade, nasceu o desejo insano e irracional que me trouxe a este inferno de confinamento. Instigado por uma voz que só poderia vir da alma maligna da floresta, decidi que, a qualquer custo, um dia forçaria minha entrada naquele abismo sombrio. No crepúsculo crescente, tentei alternadamente sacudir as correntes enferrujadas para escancarar a porta de pedra e espremer meu corpo esguio pela estreita fenda já existente, mas sem sucesso. De curioso, tornei-me frenético. E quando retornei à minha casa sob a luz vacilante do dia que morria, jurei aos 100 deuses do bosque que um dia transporia aquelas profundezas negras e geladas que pareciam me chamar. O médico de barba grisalha que vem todos os dias ao meu quarto certa vez disse a um visitante que essa decisão marcou o início de uma monomania lamentável, mas deixarei o julgamento final aos meus leitores, quando souberem de tudo. Os meses que se seguiram à minha descoberta foram gastos em tentativas frustradas de forçar o complicado cadeado do cofre entreaberto e em cuidadosas investigações sobre a natureza e a história da estrutura. Com os ouvidos receptivos característicos das crianças, aprendi muito. Mas devido ao meu hábito secreto, guardei todas as informações e resoluções apenas para mim. Vale mencionar que não fiquei surpreso nem aterrorizado ao descobrir a verdadeira natureza do túmulo. Minhas concepções peculiares sobre vida e morte me levavam a associar a fria argila ao corpo vivo de forma indistinta, e senti que a grande e sinistra família da mansão incendiada, de alguma maneira, estava representada no espaço pétreo que eu ansiava explorar. Histórias sussurradas sobre ritos estranhos e festas profanas que ocorriam no antigo salão incutiram em mim um novo e intenso fascínio pelo sepulcro, diante do qual eu passava horas sentado todos os dias. Certa vez, enfiei um pequeno castiçal pela entrada estreita, mas nada pude ver além de uma escadaria úmida de pedra descendo para a escuridão. O odor do lugar me repelia e, ao mesmo tempo, me encantava. Senti que já o conhecia, de um passado remoto, além de qualquer lembrança, além até mesmo da minha atual existência corpórea. No ano seguinte à minha primeira visão do túmulo, tropecei em uma tradução carcomida de Vidas Paralelas de Plutarco, no sótão abarrotado de livros de minha casa. Ao ler a vida de Teseu, fiquei muito impressionado com a passagem que falava da grande pedra sob a qual o jovem herói encontraria seus tokens de destino quando fosse forte o bastante para levantar seu enorme peso. Esse mito dissipou minha impaciência mais ardente para adentrar o cofre, pois me fez sentir que o tempo ainda não era propício. Disse a mim mesmo que no futuro cresceria em força e engenhosidade o suficiente para desfazer os pesados grilhões com facilidade. Mas até lá, seria mais sensato me curvar à vontade do destino. Assim, minhas vigílias diante do portal úmido tornaram-se menos frequentes e passei a me ocupar com outras atividades igualmente estranhas. Muitas vezes, levantava-me furtivamente à noite para caminhar por igrejas e cemitérios, locais dos quais meus pais haviam me mantido afastado. O que fiz ali não posso dizer, pois hoje não estou certo da realidade de certas coisas. Mas sei que no dia seguinte a essas incursões noturnas, eu espantava frequentemente as pessoas ao meu redor com meu conhecimento sobre assuntos há muito esquecidos. Após uma dessas noites, causei alvoroço na comunidade ao fazer um comentário estranho sobre o sepultamento do rico e ilustre Squire Brewster, figura histórica local falecida em 1711, cujo túmulo de ardósia, adornado com uma caveira e ossos cruzados, se desintegrava lentamente em pó. Em um momento de devaneio infantil, afirmei não apenas que o coveiro, Goodman Simpson, roubara os sapatos de fivela de prata, as meias de seda e as roupas de cetim do falecido antes do enterro, mas também que o próprio Squire, não completamente inerte, virara-se 2 vezes em seu caixão coberto de terra no dia seguinte ao sepultamento. Contudo, a ideia de entrar no túmulo jamais deixou minha mente. Pelo contrário, foi intensificada por uma inesperada descoberta genealógica. Minha linhagem materna possuía um leve vínculo com a supostamente extinta família dos Hyde. Sendo o último da minha linhagem paterna, eu também era o último desse clã mais antigo e misterioso.
Passei a sentir que o túmulo me pertencia e ansiava pelo dia em que poderia transpor aquela porta de pedra e descer os degraus escorregadios na escuridão. Formei então o hábito de escutar atentamente junto à entrada ligeiramente aberta, escolhendo sempre a calma e sepulcral hora da meia-noite para essa vigília singular. Ao alcançar a maioridade, limpei uma pequena clareira diante da fachada musgosa do túmulo, deixando a vegetação circundante formar uma abóbada natural sobre o espaço, como o teto de um santuário selvagem. Aquele bosque tornou-se meu templo, a porta selada, meu altar. Ali, deitado sobre a terra úmida, entregava-me a pensamentos estranhos e sonhos ainda mais estranhos. A noite da primeira revelação foi sufocante. Devo ter adormecido de exaustão, pois foi com uma distinta sensação de despertar que ouvi as vozes. Sobre aqueles tons e sotaques, hesito de falar. Sobre sua qualidade, não falarei. Mas posso dizer que apresentavam certas diferenças inquietantes em vocabulário, pronúncia e modo de expressão. Cada matiz do dialeto da Nova Inglaterra, desde as sílabas rudes dos colonos puritanos até a retórica precisa de 50 anos atrás, parecia representado naquele colóquio sombrio, embora eu só tenha notado esse fato mais tarde. Naquele momento, de fato, minha atenção foi desviada dessa questão por outro fenômeno. Um fenômeno tão fugaz que eu não poderia jurar por sua realidade. Mal cheguei a imaginar que, ao despertar, uma luz havia sido apressadamente apagada dentro do sepulcro afundado. Não creio que tenha ficado nem atônito, nem tomado pelo pânico, mas sei que fui profundamente e permanentemente transformado naquela noite. Ao retornar para casa, fui diretamente a um baú apodrecido no sótão, onde encontrei a chave que no dia seguinte destrancou com facilidade a barreira que por tanto tempo eu havia tentado forçar em vão. Foi no suave brilho do fim da tarde que entrei pela primeira vez na cripta, na encosta abandonada. Um feitiço se apoderou de mim, e meu coração saltou com uma exultação que mal consigo descrever. Ao fechar a porta atrás de mim e descer os degraus úmidos à luz da minha única vela, parecia que eu conhecia o caminho, e embora a vela chispeasse com o fedor sufocante do lugar, senti-me singularmente em casa no ar fúnebre e bolorento. Olhando ao redor, contemplei muitas lajes de mármore sustentando caixões ou os restos deles. Alguns estavam selados e intactos, mas outros haviam quase desaparecido, deixando apenas os puxadores e placas de prata isolados em meio a certos montes curiosos de poeira esbranquiçada. Sobre uma dessas placas li o nome de Sir Geoffrey Hyde, que viera de Sussex em 1640 e falecera ali poucos anos depois. Em um nicho conspícuo, havia um caixão razoavelmente bem preservado e desocupado, adornado com um único nome que me trouxe tanto um sorriso quanto um calafrio. Um impulso estranho me levou a subir sobre a ampla laje, apagar minha vela e deitar-me dentro da caixa vazia. Na luz cinzenta da alvorada, saí cambaleando da cripta e tranquei a corrente da porta atrás de mim. Eu já não era mais um jovem, embora apenas 21 invernos tivessem gelado meu corpo. Os aldeões madrugadores que observaram meu retorno olharam-me de maneira estranha e se espantaram com os sinais de uma devassidão festiva que viam em alguém cuja vida era conhecida por ser sóbria e solitária. Não apareci diante de meus pais até depois de um longo e revigorante sono. Daí em diante, passei a assombrar o túmulo todas as noites, vendo, ouvindo e fazendo coisas que jamais poderei revelar. Minha fala, sempre suscetível às influências do ambiente, foi a primeira a sucumbir à mudança, e meu arcaísmo repentino de dicção logo foi notado. Depois, uma estranha ousadia e imprudência se manifestaram em meu comportamento, até que, inconscientemente, adquiri o porte de um homem do mundo, apesar do meu isolamento ao longo da vida. Minha língua, antes silenciosa, tornou-se fluente com a graça fácil de um Chesterfield ou o cinismo ímpio de um Rochester. Passei a exibir uma erudição peculiar, completamente distinta do conhecimento monástico e fantasioso sobre o qual eu me debruçara na juventude, e cobria as folhas de rosto dos meus livros com epigramas improvisados e ágeis, que evocavam lembranças de Gay, prior e dos mais espirituosos poetas e satiristas da era augustana. Certa manhã, no café da manhã, estive prestes a me condenar ao desastre ao declamar, com acentos nitidamente embriagados, uma efusão de alegria bacanal do século XVIII. Um fragmento de irreverência georgiana jamais registrado em livro, que dizia algo como isto: venham cá, rapazes, com suas canecas de cerveja, e brindem ao presente antes que ele se vá. Empilhem em seus pratos uma montanha de carne.
pois é comendo e bebendo que achamos alívio. Então encham seus copos, pois a vida logo passa. Quando estiverem mortos, jamais brindarão ao rei ou à amada. Anacreonte tinha o nariz vermelho, dizem por aí. Mas que importa o nariz vermelho se está feliz? Maldição! Prefiro estar vermelho enquanto vivo do que branco como um lírio e morto há meio ano. Então, Betty, minha bela, venha e me dê um beijo. No inferno não há filha de estalajadeiro como esta. O jovem Harry, ereto o quanto pode, logo perderá a peruca e cairá sob a mesa. Mas encham os copos e passem adiante, melhor sob a mesa do que sob a terra. Então, bebam e riam. Enquanto saciam sua sede, a 6 palmos do chão, rir é bem mais difícil. Que o diabo me carregue, mal consigo andar, e raios se posso ficar de pé ou falar. Aqui está Lajadeiro, diga a Betty que traga uma cadeira. Tentarei ir para casa por um tempo, pois minha esposa não está lá. Então me deem uma mão. Não consigo mais ficar de pé, mas estou feliz enquanto permaneço sobre a terra. Foi por essa época que desenvolvi meu atual temor ao fogo e às tempestades. Antes indiferente a esses fenômenos, passei a sentir por eles um horror indescritível, refugando-me nos recantos mais profundos da casa sempre que o céu ameaçava uma exibição elétrica. Um dos meus refúgios favoritos durante o dia era o porão em ruínas da mansão incendiada, onde, em minha imaginação, eu reconstruía a estrutura em sua antiga glória. Certa vez, surpreendi um aldeão ao conduzi-lo com segurança até um subporão raso, cuja existência parecia-me evidente, embora estivesse oculto e esquecido havia muitas gerações. E, por fim, aconteceu aquilo que eu há muito temia. Meus pais, alarmados com a mudança em meu comportamento e aparência, começaram a exercer sobre mim uma vigilância gentil, mas persistente, que ameaçava resultar em desastre. Nunca revelei a ninguém minhas visitas ao túmulo, guardando esse segredo com zelo religioso desde a infância. Agora, contudo, precisava tomar cuidado ao percorrer os caminhos do vale arborizado para despistar possíveis perseguidores. Mantinha a chave do mausoléu pendurada em um cordão ao redor do pescoço, seu paradeiro conhecido apenas por mim. Jamais retirei do sepulcro qualquer coisa que ali encontrasse. Certa manhã, ao emergir do túmulo úmido e trancar a corrente do portal com mãos trêmulas, avistei, no bosque vizinho, o temido rosto de um observador. O fim, sem dúvida, estava próximo. Meu refúgio fora descoberto e meu objetivo nas jornadas noturnas revelado. O homem, porém, não me abordou, e apressei-me a voltar para casa na esperança de ouvir o que ele diria ao meu angustiado pai. Meus passeios além da porta acorrentada seriam expostos ao mundo. Imaginem minha estupefação ao ouvir o espião murmurar cautelosamente a meu pai que eu havia passado a noite no bosque diante do túmulo, meus olhos sonolentos fixos na fresta onde o portal trancado ficava entreaberto. Que milagre teria levado o observador a tal engano? Naquele momento, convenci-me de que uma força sobrenatural me protegia. Fortalecido por esse sinal dos céus, voltei a visitar o mausoléu abertamente, certo de que ninguém testemunharia minha entrada. Durante uma semana inteira, entreguei-me ao prazer daquela macabra convivência que não ouso descrever, até que algo aconteceu, e fui arrastado para esta maldita morada de tristeza e monotonia. Não deveria ter saído naquela noite, pois a presença de trovões estava nas nuvens, e uma fosforescência infernal subia do pântano fétido no fundo do vale. O chamado dos mortos também era diferente. Em vez do túmulo na colina, era a adega queimada no topo da ladeira, cuja presença demoníaca me chamava com dedos invisíveis. Quando saí de um bosque intermediário e entrei na planície diante da ruína, vi, à luz difusa da lua, algo que sempre suspeitara vagamente. A mansão, perdida há um século, erguia-se mais uma vez, altiva, diante da visão arrebatada. Todas as janelas brilhavam com o esplendor de muitas velas. Pela longa estrada subiam as carruagens da alta sociedade de Boston, enquanto a pé vinha uma numerosa assembleia de esquisitos com pó de arroz de mansões vizinhas. Misturei-me à multidão, embora soubesse que pertencia mais aos anfitriões do que aos convidados. Dentro do salão, havia música, risadas e vinho por todo lado. Reconheci vários rostos, embora os conhecesse melhor se estivessem murchos ou consumidos pela morte e decomposição. No meio de uma turba selvagem e irreverente, eu era o mais desregrado e abandonado. Blasfêmias alegres jorravam em torrentes de meus lábios, e em minhas saídas chocantes não respeitava nenhuma lei de Deus, do homem ou da natureza. De repente, uma trovoada, ressoante até acima do barulho da orgia, rompeu o teto e impôs um silêncio de medo sobre a companhia barulhenta.
Línguas vermelhas de chama e rajadas abrasadoras de calor engoliram a casa, e os festeiros, aterrorizados pela calamidade que parecia transcender os limites da natureza descontrolada, fugiram gritando para a noite. Eu fui o único que permaneceu, preso à minha cadeira por um medo rastejante que jamais havia sentido antes. E então, um segundo horror apoderou-se da minha alma. Queimado vivo até virar cinzas, meu corpo, disperso pelos 4 ventos, jamais poderia repousar no túmulo dos Hydes. Não estava meu caixão preparado para mim? Não tinha o direito de descansar até a eternidade entre os descendentes de Sir Geoffrey Hyde? Sim, eu reivindicaria minha herança da morte, mesmo que minha alma tivesse de procurar, através das idades, por outro corpo para representá-la naquela laje vazia na alcova do mausoléu. Gervas Hyde jamais deveria compartilhar o triste destino de Palinurus. Enquanto o fantasma da casa em chamas se desvanecia, encontrei-me gritando e lutando desesperadamente nos braços de 2 homens, um dos quais era o espião que me seguira até o túmulo. A chuva caía em torrentes, e no horizonte sul relampejava a tempestade que tão recentemente passara sobre nossas cabeças. Meu pai, com o rosto marcado pela tristeza, estava ao meu lado enquanto eu gritava minhas exigências para ser enterrado no túmulo, frequentemente aconselhando meus capturadores a me tratar com o máximo de cuidado possível. Um círculo escurecido no chão da adega destruída indicava um golpe violento dos céus, e deste ponto, um grupo de aldeões curiosos, com lanternas, desenterrava uma pequena caixa de trabalhos antigos que o raio havia trazido à tona. Cessando minha luta inútil e agora sem propósito, observei os espectadores enquanto eles observavam o tesouro encontrado e fui permitido a partilhar de suas descobertas. A caixa, cujas fechaduras haviam sido quebradas pelo golpe que a desenterrou, continha muitos papéis e objetos de valor, mas meus olhos estavam voltados para uma única coisa. Era uma miniatura de porcelana de um jovem com uma peruca bem encaracolada e trazia as iniciais JH. O rosto era tal que, ao olhar, eu bem poderia estar estudando meu próprio reflexo no espelho. No dia seguinte, fui levado a este quarto com as janelas gradeadas, mas tenho sido mantido informado sobre certos acontecimentos através de um servente idoso e de espírito simples, por quem nutri carinho na infância e que, assim como eu, ama o cemitério. O que ousei relatar sobre minhas experiências no mausoléu tem gerado apenas sorrisos piedosos. Meu pai, que me visita frequentemente, afirma que em nenhum momento ultrapassei o portal trancado e jura que o cadeado enferrujado não foi tocado há 50 anos, quando ele o inspecionou. Ele diz até que toda a aldeia sabia das minhas idas ao túmulo e que eu era frequentemente observado enquanto dormia na arcada ao lado da fachada sombria, com meus olhos semiabertos fixos na fresta que leva ao interior. Contra essas afirmações não tenho nenhuma prova tangível a oferecer, já que a chave do cadeado foi perdida na luta naquela noite de horrores. As coisas estranhas do passado que aprendi durante esses encontros noturnos com os mortos, ele descarta como frutos da minha incessante e insaciável leitura dos antigos volumes da biblioteca da família. Se não fosse por meu velho servo Hiram, já estaria completamente convencido da minha loucura. Mas Hiram, fiel até o fim, manteve sua fé em mim e fez algo que me impeliu a tornar pública pelo menos uma parte da minha história. Há uma semana, ele arrombou o cadeado que prende a porta do túmulo permanentemente entreaberta e desceu com uma lanterna para as profundezas turvas. Em uma laje em uma alcova, ele encontrou um caixão antigo, mas vazio, cuja placa desgastada traz a única palavra Gervas. Nesse caixão e nesse mausoléu, prometeram-me que seria enterrado.